Vamos lá. Hoje eu trouxe uma reflexão sobre o sofrimento, né? A gente tem uma visão sobre o sofrimento muito deturpada. Quando a gente fala sobre sofrimento, a gente fala sobre um caminho muito difícil, muito doloroso. Só que para a gente desfrutar de uma vida cristã muito mais madura, a gente precisa entender o que a palavra de Deus fala sobre o sofrimento, né? O que ele fala sobre essa questão, como ela nos ensina a lidar com ele. Porque a gente vive em várias circunstâncias, né? O sofrimento, ele se apresenta pra gente. Durante a nossa vida inteira, a gente vai passar por grandes sofrimentos. E a gente vive num tempo onde a compreensão evangélica, ela é muito rasa. A compreensão evangélica do sofrimento é quase antibíblica, onde se fala que quando a gente aceita Jesus, quer dizer que não há mais sofrimento. Se eu sou cristã, eu não vou sofrer, né? Hoje, algumas igrejas, a palavra de Deus, ela é vista assim. O sofrimento é algo nocivo à fé cristã, pelo que se prega hoje. A gente espera que coisas que Deus nunca nos prometeu aconteçam. A gente interpreta erroneamente um texto. E é muito conveniente para a gente acreditar que o fato de sermos cristãos evangélicos, servos de Deus ou filhos de Deus, nos dá o direito de não sofrermos, né? Por sermos filhos de Deus, não vamos ter sofrimento, não vamos ter dores. Mas o próprio Jesus, o tanto que ele sofreu na cruz, né? O tanto que Jesus passou por um sofrimento muito grande. Por causa desse entendimento que temos hoje, que essa geração de evangélicos tem, diante da luta, é muito mais fácil abandonar a nossa fé. Por quê? Porque se eu estou sofrendo, se eu sinto dor, é porque Deus não me ama. As pessoas são cristãos mimados, né? Que não suportam uma luta, não suportam a adversidade. E que quando precisa passar por alguma tribulação, precisa passar por algum sofrimento, por alguma dor, eles se desesperam. E a primeira coisa que fazem é orar para Deus pedindo que não permita que você passe por isso, que eu passe por isso. Só que diante disso, Deus permitindo, né, que a gente passe, a gente quer abandonar a nossa fé, porque aí a gente já não acredita no amor de Deus por nós, por conta do sofrimento. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ressignificar o sofrimento. Brenda quer dizer que eu só vou sofrer? Não. É porque existem alguns tipos de sofrimento, né? É muito errado a gente pensar que por eu aceitar Jesus, agora eu vou viver somente um caminho de liberdade, de felicidade. E esse caminho não existe. Todo caminho há pedras, todo caminho há percalços, às vezes obstáculos que a gente precisa passar. Quando a gente acha e entende que eu só vou passar que a partir de agora eu não passo mais por sofrimento, a minha fé, ela fica muito rasa. A minha fé, ela fica frágil. Existe dois tipos de sofrimento que eu vou falar. O primeiro sofrimento é o casual, que são sofrimentos que a gente não tem uma responsabilidade direta, que muitas vezes não podem ser explicados e que não podemos fazer nada ou podemos fazer muito pouco para mudar. São aquelas coisas que não temos controle, que não temos escolha. E amenizar ou desfazer é quase impossível para a gente. Esse sofrimento a gente vai passar, por exemplo, como a perda de alguém, como luto, né? Uma catástrofe natural, um acidente e etc. Esses sofrimentos são sofrimentos casuais. A gente vai passar por eles e a gente não tem responsabilidade direta sobre esse sofrimento. São coisas que vai acontecer ao longo da nossa vida, né? Então, estamos sujeitos a eles, a esses sofrimentos, pelo simples fato de estarmos vivos. Pelo simples fato de estarmos nessa terra contaminada, pelo simples fato de estarmos no mundo.
E o sofrimento por perseguições no mundo, pelo fato de servirmos a Deus. Então, vamos sofrer perseguições, vamos sofrer julgamentos, vamos sofrer porque perdemos alguém, vamos sofrer porque houve um acidente. Esses são sofrimentos que vamos passar, né? Ele é possível, mas muito incerto. Eu não sei quando vai acontecer, eu não sei se vai acontecer. Faz parte do direito de viver esse tipo de sofrimento. O fato de vivermos nesse mundo, nós vamos ter que passar. Só que a gente não está preparado para a finitude muitas vezes. Ninguém trabalha a finitude. Ontem eu falei exatamente isso com uma pessoa, com uma paciente minha. O fato dela ser hoje uma extensão da mãe dela. O fato dela virar e falar assim, eu não sei viver sem minha mãe. E pensando no ciclo natural da vida, essa moça ela vai perder a mãe dela algum dia. Se ela fala pra mim e declara, Brenda, não sei viver sem minha mãe, o que vai acontecer com ela quando a vida da mãe dela encontrar a finitude? O que vai acontecer com essa pessoa? Talvez ela não consiga lidar. E o sofrimento dela, né, o luto dela vai ser um luto complicado. Porque ela vai mergulhar na tristeza e na dor. E algumas pessoas não conseguem sair disso. Elas mergulham disso e não conseguem sair. Por mais difícil que pareça para nós, para a gente compreender, existem sofrimentos que não há razão de existir. Não há uma explicação. São sofrimentos que não vamos explicar dentro de uma razão. Eu não vou poder dizer, olha, você está passando por isso por conta disso. São sofrimentos que, se estamos na Terra, nós vamos viver. Então, a gente precisa ressignificar esse sofrimento, a gente precisa entender, fazer reflexão sobre o sofrimento. Às vezes, a gente foge de falar sobre sofrimento, né? Às vezes, a gente fala assim, não quero falar sobre isso, isso não vai existir na minha vida. Mas existem sofrimentos que a gente vai passar simplesmente pelo fato de estar vivo. E se eu não consigo ressignificar as minhas dores, ressignificar, né, algumas coisas que eu vou passando, como é que eu vou viver? Como é que eu vou aceitar a paternidade? Como é que eu vou seguir a Bíblia? Como é que eu vou entender a palavra de Deus? Né? Lá em Jó, acho que é João 15:19, diz assim, se vós fosseis do mundo, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como toda vida não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então existirá também um sofrimento que ele é forçado, um sofrimento por perseguição, por ódio. Olha o que está acontecendo no mundo hoje, né? Olha o que está acontecendo. Eu fui xingada um dia desse por conta da minha declaração em quem eu vou votar. E foi usado contra mim a minha fé. Que tipo de cristã é você? Porque você é isso, você é aquilo, você é isso. Eu voto no Bolsonaro. Respeito quem não vota. Mas por que eu voto no Bolsonaro? Eu voto pela pauta que ele defende, que tem a ver com os meus princípios, com a minha verdade. Se não é a sua verdade, tudo bem, eu respeito. Mas eu fui extremamente atacada, eu fui perseguida, eu fui molestada, né? Pelo simples fato de eu falar isso. Eu já fui perseguida na escola, uma vez que eu falei que eu era evangélica e era virgem, ia casar virgem. Eu fui extremamente taxada, eu fui desrespeitada. Então, esses são sofrimentos que eu não tenho controle. Eu fui atacada por pregar algo, por falar algo. E esse tipo de sofrimento você vai viver. Pelo simples fato, pela simples razão de você aceitar a Jesus como seu Salvador. Esses são sofrimentos que você vai viver. Né? Você vai ser perseguido pela sua fé. E hoje a gente ainda vive num país que isso não é tão
é mais velado, assim, essa perseguição. Existem países hoje que, se você falar que é cristã, você é apedrejada na rua, né? Você vai pra cadeia. Então, esses são sofrimentos casuais. É um sofrimento casual, é um sofrimento que você não tem responsabilidade direta. Mas existe também um sofrimento provável. O que é um sofrimento provável? São os sofrimentos que nós, os nossos pais, são os sofrimentos que nós ou os nossos pais temos responsabilidade direta. São sofrimentos que são explicáveis, porque são consequências de uma vida de desobediência a Deus. São consequências de uma escolha que eu ou os meus pais fazem, né? Esses sofrimentos, eles podem ser amenizados ou totalmente aniquilados quando saímos da posição de desobediência, lidando corretamente com todos os estragos causados por nossas escolhas erradas. Vocês lembram que eu falei ali, ó, que o sofrimento casual, a gente não tem como mudar, não tem como desfazê-lo? Porque eu não tenho responsabilidade direta, mas eu tenho aquele sofrimento que eu vivo por uma escolha que eu fiz. Porque eu não cheguei para Deus e falei, Senhor, qual é o caminho que eu sigo aqui? Eu fiz uma escolha por mim mesma. E essa escolha tem uma consequência. Essa escolha, se for uma escolha de um posicionamento de desobediência, ela pode ser aniquilada? Ela pode ser amenizada? Pode. A partir do momento que nós entramos em posição. Quando a gente lida corretamente com esses estragos, e aí não é que a gente não vai ter uma consequência, a gente vai ter uma consequência, e aí a gente muda o posicionamento, entra numa posição de obediência, a gente passa a não viver mais aquele sofrimento, né? A gente enfrenta uma consequência, mas o sofrimento passa. A partir do momento que eu me posiciono, eu falo assim, não, esse meu posicionamento tá errado. E aí eu tenho uma escolha. Quando a gente se posiciona na obediência a Deus, eu começo a semear bênção para o meu futuro, para minha descendência. Eu começo a semear diante de uma obediência. Então, esse sofrimento, ele é provável. Esse sofrimento, eu tenho uma responsabilidade direta. Portanto, a partir da minha escolha, eu posso reverter esse sofrimento. Tem um sofrimento que é herdado, que ele é recebido de nossos pais. É o sofrimento que a gente recebe por causa de uma disfunção, por conta de uma escolha, uma disfunção familiar, uma escolha. Então, eu fui obrigada a conviver desde o meu nascimento num ambiente familiar destruído por conta da desobediência. Eu acabo herdando esse sofrimento. Eu acabo pegando para mim esse sofrimento, mesmo que involuntariamente. Tanto problemas emocionais como problemas espirituais, que vão me fazer sofrer ao decorrer da minha vida, se eu não quebrar o ciclo. Se não houver uma cura, se não houver uma restauração, tanto familiar quanto individual. Lá em Isaías 14, 21, diz assim, ó, preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. E tem um sofrimento que ele é autoimposto, é o sofrimento como resultado da minha desobediência, que não tem a ver com os meus pais. Muitas pessoas estão sofrendo em suas vidas por causa das suas consequências, das suas escolhas. Lá em Oséias 8, 7 diz assim, ó, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Brenda, o que você está querendo dizer com tudo isso? Qual é essa conclusão? Não é porque eu aceitei Jesus que eu não vou passar por sofrimento. Não é porque a partir de agora eu decidi viver uma vida de obediência que eu não vou colher alguns frutos da minha escolha errada. Tanto é que eu disse, bênçãos para o futuro. A partir do momento que eu me posiciono com obediência diante da palavra de Deus, eu começo a semear bênçãos para o meu futuro. Mas eu tenho uma consequência. Eu não posso pensar que porque eu aceitei Jesus, eu entrei para a igreja, eu não vou sofrer mais. Eu não posso pensar que não existe mais sofrimento no mundo porque eu sou cristã. A partir do momento que eu começo a pensar assim, a facilidade de abandonar a minha fé, a probabilidade de abandonar a minha fé diante de um problema específico é muito grande.
A probabilidade de eu abandonar a Deus por conta de um sofrimento é muito grande. Então, eu preciso ressignificar os sofrimentos da minha vida. Eu preciso entender que todo sofrimento tem uma causa. Eu preciso entender que deserto não é lugar de morada, é passagem, é lugar de aprendizado. Às vezes, Deus nos coloca ali no sofrimento para a gente entender que algo precisa ser mudado. Para a gente entender que algo precisa ser feito diante daquilo ali que eu estou vivendo. Né? Às vezes a gente pensa que a gente está no óleo, que a gente está em Deus, que a gente não sei o quê, mas algo às vezes precisa ser mudado e a gente não observa. E tem aquele sofrimento que eu vou passar porque eu estou vivo, porque eu vivo numa terra, porque eu vivo no mundo. Existem sofrimentos que são inevitáveis. Existem sofrimentos que eu não tenho como desfazer. O que eu preciso então, Brenda? Entender. A melhor forma de passar por esse sofrimento é sem me perder no meio dele. Entender a forma que eu posso viver esse luto. O que é o luto? É uma perda significativa. Eu preciso entender como é que eu vou passar por isso e sair da melhor forma possível. Viver o meu luto, viver a fase que eu preciso viver, mas conseguir sair disso. Não ficar vivendo em função dessa dor. Vivendo em função desse sofrimento. Nem todo sofrimento é porque você está em pecado. Às vezes tem pessoas que falam assim, você deve ter feito alguma coisa para Deus, é por isso que você está passando isso. E aí você começa a se julgar, começa a se culpar. Nem sempre. Então, o que eu preciso fazer? Ressignificar o sofrimento. Conseguir entender o porquê daquele sofrimento. E tem aquele sofrimento que é escolhido. É um sofrimento que escolhemos passar por amor. Por obediência à palavra de Deus. É aquele sofrimento em que você fala assim, eu escolho renunciar, eu escolho abrir mão, eu escolho abandonar, negar a mim mesmo, negar as minhas paixões a favor de Cristo. Então, a gente precisa entender que nem todo sofrimento, né, é sem sentido. A gente precisa entender que mesmo diante da palavra de Deus, que mesmo diante da escolha que a gente fez de levantar a mão, a gente vai passar por sofrimentos, por alguns sofrimentos. A gente só precisa entender qual sofrimento que eu estou passando e como lidar com aquilo ali. E não fazer desse sofrimento uma morada. Amém? Essa era a palavra de hoje que eu tinha. Peço perdão por ontem. O que aconteceu ontem? Ontem era eu que tinha que dar. Mas quem sabe, o Nathan fez cirurgia. E ontem ele não estava bem. Eu tive que levar ele no hospital. Então, eu não tive como avisar alguém para fazer a live. Porque foi muito rápido. Eu fui no posto, a enfermeira mandou eu levar ele no hospital. E aí foi muito rápido. Então, só para justificar porque que não teve ontem. Mas que Deus possa vir abençoar a vida de vocês. Que Deus possa vir colocar grandes bênçãos na vida de vocês. Que Deus possa derramar bênção, derramar amor, derramar alegria, que possamos entender que sofrimentos às vezes são necessários, que tem aquele sofrimento que foi por escolha minha, por uma escolha que eu fiz, porque existe um livre-arbítrio e eu faço as minhas escolhas, e tem aquele sofrimento que são inevitáveis, mas que diante da palavra de Deus, todo sofrimento, para todo sofrimento há um bálsamo, que a gente só precisa orar, Senhor, o que eu preciso entender, por que eu estou passando por isso, mas, né, estou aqui, o Senhor continua sendo um grande amor da minha vida, e assim vai e seguimos a vida. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir abençoar cada um que está assistindo essa live, que seja ao vivo, que seja, Pai, depois, mas que o Senhor possa vir colocar, Pai, grandes bênçãos na vida, Pai, dessas pessoas, na minha vida, que eu possa entender, que possamos entender que o sofrimento, Pai, às vezes é necessário, que o sofrimento, Pai, foi a partir de alguma escolha minha e que eu possa aprender a partir de hoje, seguir a partir da obediência à Tua palavra. Amém. Que eu possa vir te abençoar. Até amanhã.